Boa tarde, gurizada medonha. Flamengo aplica uma goleada histórica no Vasco da Gama. Olha, fazia tempo que não se via tanto gol no Campeonato Brasileiro e historicamente a maior goleada. Parabéns ao Tite, a todos envolvidos. O jogo foi hoje à tarde no Maracanã, mas um Flamengo enfrentou um Vasco da Gama completamente apático, irreconhecível, e aquele futebolzinho que eu falei. Muita gente me xingou aqui no canal quando eu falei que o time do Vasco é muito ruim e é candidato à segunda divisão, talvez não caia, por causa que os outros times têm time um pouquinho pior que o Vasco. Mas o time do Vasco é muito ruim, não tem nada, só sobra pro Verratti na frente, que abriu o placar logo no início do jogo. Eu achei que ia complicar e complicou até o início do jogo. Nos primeiros minutos o jogo foi bem complicado para o Flamengo, até o Cebolinha fazer o gol de empate numa falha da defesa do Vasco, que é muito ruim. É muito ruim a defesa do Vasco. Me desculpe, vascaínos. A gente tá aqui para olhar o futebol e analisar. Não dá para esconder. Quem quer esconder, que minta, né? E diga que vocês têm um baita time. Não tem. Não passa, acho que nem na Copa do Brasil, sinceramente. Mas o Vasco tem que se cuidar, senão vai beirar o rebaixamento. O time é muito, muito fraco. Não dá para comparar, claro, com o time do Flamengo, que tem grandes jogadores. O Vasco fez investimento, trouxe alguns jogadores, mas mesmo assim. Hoje eu estava olhando aí os jogadores do Vasco, comparativo, e não dá para comparar. O time do Flamengo é infinitamente superior na nomenclatura e no futebol. Primeiro tempo começou com o Vasco abriu o placar 1-0 e proveitoso, o jogador esse Verratti é muito bom na conclusão, e o Vasco concluiu de primeira, fez uma jogada recebeu o cruzamento, concluiu de primeira, fez um golaço quanto ao posto do goleiro de lado, e quando estava 1-0 para o Vasco teve a chance de fazer o segundo. O Verratti errou em bola dentro da área. Vou ver como o futebol aplica essas surpresas aí. O Vasco estava jogando bem, o Flamengo não estava achando espaço nenhum. O Flamengo não conseguia concretizar a jogada, apesar de chutar a gol. O Gerson, a Arrascaeta, o Pedro não tinha nenhuma conclusão a gol ainda. O Cebolinha tentava, era o que mais tentava, era o mais agudo. E aí, aos 27 minutos, Cebolinha encontrou um gol numa falha da defesa do Vasco, errou, saiu jogando mal, errou em bola, a bola sobrou, Cebolinha pegou de primeiro um belo gol no canto, sem defesa para o goleiro. Ali foi o empate. Logo depois, 5 minutos depois, o Cebolinha pela direita, inverteu, foi pela direita, fez o cruzamento, tirou do zagueiro, achou o Pedro sozinho, que saiu da marcação e de peito fez o segundo gol. Ali já desmanchou o time do Vasco, que só tinha chutado 2 bolas gol até então. Aos 42, aos 41 minutos, outra falha da defesa do Vasco. O Gerson entrou na cara do goleiro, chutou, deu na testa do goleiro, quase deu na boca, no nariz, e deu o escanteio pro Flamengo, que ele cobrou, e o Davi Luiz sozinho dentro da grande área virou no canto e fez 3. Aí teve a expulsão do João Victor por causa de uma saída errada do goleiro do Vasco, e o jogador do Flamengo antecipou e sofreu uma falta violentíssima. O juiz foi pro VAR, revisou o lance e acabou substituindo o cartão amarelo pelo vermelho. Ali desmanchou o resto do time do Vasco, que já não tinha grande coisa em campo. O segundo tempo foi determinante, o Flamengo com um homem a mais e com qualidade muito superior foi para cima do Vasco e aplicou uma goleada estrondosa, vergonhosa. Então a Arrascaeta fez aos 5 o quarto gol, Bruno Henrique aos 27 o quinto, e o Gabigol fechou no finalzinho. O juiz não deu nem acréscimo, porque senão ia ser 7. Bom, é a maior goleada desde 1943, onde o Flamengo aplicou 6-2. A maior goleada no Brasileirão, é um fato histórico. Isso aí muita coisa vai pesar no lado vascaíno. Aí a gente
só olha e comenta porque, né, sabe a rivalidade que é dos times do Rio de Janeiro, é um clássico, assim que nem nós temos o clássico Grenal no Rio Grande do Sul, seria vergonhoso como já foi, ficou marcado, mas historicamente pra gente que tomou 5-0 do Grêmio. Então isso aí é vergonhoso. O Flamengo enfrenta o Grêmio na próxima semana, não vai ser fácil. Não pensa que o Flamengo vai golear o Grêmio. Esse time do Vasco aí é muito ruim. O time do Grêmio é muito superior ao time do Vasco. E não se iludam muito com essa goleada em cima do Vasco. O time do Flamengo tem muitos defeitos. Errou muito no primeiro tempo. E se o Vasco fosse um time um pouco mais compactado e um pouco mais com qualidade na zaga, que a zaga do Vasco é completamente fraca e, para não dizer o termo ruim, né, é muito limitada, o Flamengo teria muita dificuldade para ter virado essa partida. Aproveitou todas as chances que teve no primeiro tempo praticamente, aí no segundo tempo foi uma lavagem. Parabéns aos flamenguistas, ao Tite, que está levando o time a essa classificação. Acho que o Flamengo assumiu o primeiro lugar do grupo, do Campeonato Brasileiro. E como eu disse, a semana que vem enfrenta o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro no Maracanã. Vai ser um jogo muito bom de assistir, é um clássico e vamos ver o que vai acontecer. Parabéns aos flamenguistas, sinto muito aos torcedores do Vasco, não tem como parabenizar uma partida horrorosa que o time do Vasco fez. Tá bom? Eu, como digo, eu sempre dou minha opinião muito embasada no que eu vi. Pelo que eu vi hoje, pelo que eu vi os jogos do Vasco anteriormente, desde o primeiro jogo que jogou com o Grêmio e ganhou com um pênalti que foi sonegado, não jogou nada contra o Grêmio desde a primeira partida e estava treinando há 30 dias praticamente na estreia do Brasileirão e não jogou nada e não tem time para se classificar nem entre os 10. Eu não sei se não vai cair para a segunda divisão. Grande abraço, torcida aí do Rio de Janeiro. Obrigado por todos que estão ajudando o nosso estado no Rio Grande do Sul. De novo, tamo junto. Um domingo abençoado para todos. Parabéns pela goleada. Isso aí é histórico, tem que comemorar porque não é sempre que acontece. Tá bom? Grande abraço.